E aí, pessoal? Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar na história de Débora, uma mulher fantástica da Bíblia que nos inspira a viver a vontade de Deus com tudo o que temos. Imaginem só, viver em um tempo super difícil, cheio de problemas, e mesmo assim, se manter firme na fé e ser usada por Deus para guiar uma nação inteira. É essa história incrível que vamos conhecer hoje. Antes de começarmos, já deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo sobre personagens bíblicos que são verdadeiras lendas. Bora lá! A vida de Débora, mesmo depois de tanto tempo, ainda tem muito a nos ensinar sobre fé, liderança e coragem. Coisas que podem transformar a nossa vida espiritual e nos aproximar ainda mais do nosso Pai Celestial. A história de Débora acontece em um período muito complicado para o povo de Israel. Era como se estivessem em uma sinuca de bico. Mas, em meio a essa escuridão, brilha a luz de uma mulher que se levanta com a força do Deus Todo-Poderoso. E a primeira grande qualidade de Débora é justamente a sua coragem. Em uma época em que as mulheres não tinham voz, Débora se destaca. Ela ouve o chamado de Deus e aceita a missão de guiar o povo de Israel como juíza. Imaginem a responsabilidade. Débora não se intimidou diante das dificuldades. Ela sabia que o Senhor estava ao seu lado e que a força dela vinha dele. Era como ter um anjo da guarda superpoderoso. A coragem de Débora não estava só nas batalhas, mas principalmente na decisão de seguir o caminho que Deus tinha planejado para ela, sem medo de ser feliz. Débora nos ensina que a verdadeira coragem não é não sentir medo, mas sim confiar e obedecer a Deus, mesmo com aquele friozinho na barriga. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele nos dá a coragem para vencer as batalhas e realizar a missão que Ele tem para nós. Que a história dessa mulher incrível nos inspire a ter a coragem de seguir o chamado de Deus em nossas vidas, assim como fez a Débora. A coragem de Débora era de dar inveja a qualquer herói, mas essa não era a sua única qualidade. Débora também era muito sábia, capaz de entender a vontade de Deus e tomar decisões justas. Era como se ela tivesse um manual de instruções divino. Em Juízes, capítulos 4 e 5, vemos que as pessoas a procuravam para pedir conselhos e para que ela resolvesse os problemas, tipo o tira-dúvidas do WhatsApp, sabe? A segunda virtude que vemos em Débora é a sabedoria. Um presente de Deus que nos permite enxergar além do que os olhos podem ver e tomar decisões inteligentes que nos aproximam de Deus. Débora não confiava na própria esperteza, mas buscava a orientação divina para tudo. Era como se ela consultasse o Google Maps da fé. Em um mundo cada vez mais doido, a história de Débora nos convida a procurar a sabedoria de Deus para guiar os nossos passos. É como ter um GPS espiritual. Que possamos, assim como Débora, buscar a Deus em oração, ler a Bíblia e deixar que o Espírito Santo nos guie com sabedoria. Que a história de Débora nos inspire a procurar a Deus em todos os momentos da nossa vida, pedindo a sua sabedoria para tomar as decisões certas e viver de acordo com a sua vontade, sem medo de ser feliz. A coragem e a sabedoria de Débora eram movidas por uma fé inabalável no Deus Todo-Poderoso. Era como se a fé dela fosse um ímã que a atraía para Deus. Em meio a tantas guerras, medos e incertezas, a fé de Débora brilhava como um farol na neblina. A terceira virtude que ilumina a vida de Débora é a sua fé. Uma fé poderosa, capaz de realizar o impossível, tipo fazer chover canivete. Mesmo diante de inimigos fortíssimos, Débora não duvidou do poder de Deus. Ela sabia que o Senhor que a tinha chamado era fiel e cumpriria as suas promessas, era só ter fé e esperar. Em Juízes 4, vemos Débora encorajando Baraque, o comandante do exército de Israel, a enfrentar o exército inimigo, liderado pelo temível Sísera. Era como enfrentar o vilão no último capítulo da novela. Baraque, com medo, pede para Débora ir junto na batalha, e ela, com a fé que a movia, topa na hora. A fé de Débora não era só da boca para fora, mas uma força que a impulsionava a agir, a lutar, a confiar em Deus, mesmo quando tudo parecia perdido, tipo quando o pão de queijo desanda, sabe?
que a fé de Débora nos inspire a confiar em Deus, mesmo quando as coisas ficarem difíceis, mesmo quando o medo bater na porta. Débora não foi só uma mulher de coragem, sabedoria e fé, mas também um exemplo de liderança, uma verdadeira líder nata. Em um tempo em que as mulheres eram deixadas de lado, Débora se destacou como uma líder de primeira, guiando o povo de Israel com justiça, compaixão e firmeza. Era como se ela fosse a rainha da Inglaterra da fé. A quarta virtude que encontramos em Débora é a sua liderança. Mas não era uma liderança baseada em mandar nos outros, mas sim em servir, amar o próximo e buscar sempre a vontade de Deus. Era como um líder comunitário que se preocupa com todo mundo. Débora não se achava melhor do que ninguém, mas se via como uma serva de Deus e do seu povo. Era como se ela fosse a mãe da galera, sabe? Ela não queria fama ou glória para si mesma, mas ficava feliz em ver o povo de Israel livre da opressão, vivendo em paz e prosperidade. Era como ver o final feliz da novela. Como juíza, Débora exercia a sua liderança com justiça e imparcialidade, sempre buscando a verdade e o bem comum. Era como um juiz de futebol que apita o jogo com justiça. Débora também era uma líder presente, que não fugia dos problemas, mas que ia até o seu povo, ouvia as necessidades, consolava quem estava sofrendo e dava força para quem estava desanimado. Era como um amigo daqueles que a gente sabe que podemos contar. Que a liderança de Débora nos inspire a sermos líderes em casa, no trabalho, na comunidade, buscando sempre servir a Deus e ao próximo com amor, justiça e humildade, sem precisar de holofotes. A última virtude que encontramos em Débora é a sua humildade. Mas não era uma humildade de fingir que não era boa. Era uma humildade verdadeira, sabe? Mesmo sendo uma líder poderosa respeitada por todo o povo de Israel, Débora nunca se esqueceu de que a sua força, a sua sabedoria e a sua vitória eram presentes de Deus. Era como ganhar um presente e agradecer a quem te deu. Depois de vencer os inimigos de Israel, Débora compõe uma música para Deus, reconhecendo que a vitória não era dela, mas sim do Senhor que lutou pelo seu povo. Era como torcer para o seu time do coração e ele ganhar o campeonato. A humildade de Débora nos ensina que não importa o quanto somos importantes, jamais devemos nos esquecer de que tudo o que somos e tudo o que temos vem de Deus. É como lembrar que somos parte de algo muito maior que nós mesmos. A humildade é a virtude que nos mantém com os pés no chão, reconhecendo que precisamos de Deus e que sem Ele não somos nada. É como saber que mesmo sem querer, a gente sempre precisa de ajuda em algum momento. Que a humildade de Débora nos inspire a vivermos com os pés no chão, reconhecendo que a nossa força vem de Deus e que Ele merece toda a honra e toda a glória. Lembre-se, a verdadeira grandeza não está no poder, na fama ou no sucesso, mas sim em reconhecer que somos filhos amados de Deus, que precisamos da sua graça e do seu amor. É como saber que somos especiais do jeito que somos. E assim terminamos a nossa viagem pela história inspiradora de Débora, uma mulher que nos ensina que, não importa o tamanho do problema, a força de Deus é capaz de nos segurar e nos levar à vitória. É como ter um super-herói do nosso lado o tempo todo. As 5 virtudes de Débora: coragem, sabedoria, fé, liderança e humildade são como os ingredientes de uma receita de bolo deliciosa, que juntos formam uma vida completa e com muito sabor. Uma vida que deixa Deus feliz e faz a diferença no mundo. Se você curtiu essa história, compartilha esse vídeo com geral, que a história de Débora toque o coração de mais gente e inspire todo mundo a viver a vontade de Deus. E aí, qual dessas virtudes da Débora você mais admira e quer ter na sua vida? Conta pra gente nos comentários. Que a história de Débora fique guardada nos nossos corações, nos motivando a sermos pessoas melhores a cada dia, mais próximos de Deus e mais parecidos com Jesus.